Olá, amigos colecionadores. Aqui está novamente o Francisco e os seus brinquedos. Hoje vamos falar sobre a farinha Amparo. A farinha Amparo era um suplemento alimentar que apareceu em 1943, numa época muito pobre, em que todos os recursos estavam a ser canalizados para a Alemanha, havia uma grande carência alimentar e uma grande carência de recursos a todo o nível. E então surgiu este suplemento alimentar para as camadas mais pobres, mas por outro lado também era uma gulosice, porque aquilo era muito bom, eu cheguei a comer e aquilo era muito bom, era aquecido e juntava-se açúcar louro e então era uma delícia. Foi um produto muito famoso porque aparecia na televisão e na rádio com diversos slogans. Dizia, por exemplo, depois de qualquer maleita, a farinha Amparo endireita. Ou dizia ainda nos slogans da rádio e televisão, trigo limpo, farinha Amparo. Aquilo ficava nos ouvidos das pessoas, não é? E, por outro lado, a frase ainda mais famosa era que ainda hoje se utiliza com frequência, quando alguém faz uma azelhice, nós de carro, não é? Nós dizemos: olá, a carta saiu-te na farinha Amparo ou quê? Isto porque dentro das caixinhas da farinha Amparo era uma autêntica surpresa quando se abria, não se sabia muito bem os brindes que lá vinham dentro. Numa fase inicial, na época que apareceu, 1943, 44, por aí fora, até aos inícios dos anos 60, saía produtos de utilidade doméstica, lanternas, canetas, malas, espelhos, carteiras, talheres, mas tudo isso era contra a entrega de das tampinhas da própria embalagem ou das embalagens dobradas. Mas também, por exemplo, para a bola de borracha, não é? Era preciso cerca de 100 ou mais embalagens e ainda alguma importância em dinheiro. Pronto, era uma coisa muito difícil de conseguir. Geralmente eram as madrinhas que juntavam isso para os afilhados, que servia de presente. Era muito apreciado, elas gostavam muito, não é? E então a farinha Amparo deu, através dos anos, figurinhas muito interessantes, que ainda hoje aparecem com frequência, são bastante características, como eu vou dizer, não é? De seguida, vou mostrar. Simplesmente as figurinhas, porque quanto ao resto dos objetos que ofereciam na embalagem, é um rolo enorme, 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 enorme. Todos os dias está a aparecer pequenas peças em plástico que dizem que era da farinha Amparo, que saía na farinha Amparo. Umas têm o escrito mesmo, farinha Amparo, nomeadamente, por exemplo, peças de dominó, carteiras, há também uma imagem que aparece com frequência na net, que é um cisne de plástico que diz farinha Amparo, e outras peças. Agora, quanto ao resto, é uma quantidade enorme, enorme, enorme de figurinhas e de brindes e de porta-chaves e de pecinhas, tudo e mais alguma coisa. E esse slogan que diziam se a carta lhe calhou na farinha Amparo, podia ser, porque calhava tanta coisa, que até podia calhar uma carta de condução na farinha Amparo. Era bem provável que calhasse, não é? De modo que foi um produto alimentar muito bom. As pessoas quando estavam doentes comiam farinha Amparo num pratinho. Era com açúcar, era bastante bom, bastante docinho, e ao mesmo tempo calhava brindes para os adultos e brindes para as crianças, e então as pessoas, até por causa dos brindes, já compravam a farinha Amparo. Os brindes que surgiram e que eu vos vou mostrar aqui praticamente é só figurinhas. Mas saíam, como eu estava a dizer, outras coisas para o fim. Já saíam cartas, já saíam, como eu disse, dominós e outras coisas que nós ainda não sabemos. Muitos produtos que vinham do sudoeste asiático, não é? Hong Kong e por aí fora, coisas baratas que eram incluídos, era uma autêntica surpresa. Também chegou a sair figurinhas da Disney, muito parecidas com as que saíam nos gelados, se não mesmo iguais às que saíam nos gelados da Disney.
E uma panóplia de outros brinquedos também muito engraçados e muito interessantes, e é um colecionismo muito bom de fazer, de uma época que já passou e que a gente espera que pronto, não se volte a repetir. Esta é a célebre embalagem da farinha Amparo, como podem ver. Há outras mais modernas. Esta é uma das mais antigas, foi a que eu consegui, não está em muito bom estado, mas serve perfeitamente para nós vermos o aspecto da embalagem. E uma das séries que saiu de figurinhas era a série dos desportistas. Aqui está algumas, ainda existem outras. É como eu disse anteriormente, aqui no meu expositor tenho estas figurinhas, não cabem todas. Queria pôr as outras, mas também não as consegui encontrar. São bastante características estas figurinhas porque são de uma cor branca pérola, mais parecida com o marfim. São bastante bem identificadas pela cor. Ao longe vê-se logo o que é uma peça da farinha Amparo, só pela cor. Esta, como eu disse, é a série dos desportistas. Aqui é a série dos animais. Uns estão mais novos, estavam mais guardados, outros já foram expostos mais ao tempo e elas, as figurinhas, com o tempo começam a amarelar e ganhar aquela cor característica, não é? Não tenho todas, tenho aqui algumas, mesmo devem-me faltar bastantes ainda na coleção. Vou tentando fazer os possíveis para adquirir a bons preços, claro. Não vou entrar em grandes exageros, porque então não faltava. Ficava com o orçamento completamente esgotado só numa pequena coleção. Conforme vai aparecendo, vou adquirindo, vou substituindo. Elas aparecem muito danificadas, ou falta-lhes o rabo, ou falta-lhes uma orelha, ou falta-lhes um pedaço de uma perna que os miúdos punham na boca e que era característico da altura, e cortavam-lhe bocados da peça e mutilavam-na, não é? E nós, colecionadores, gostamos de ter as pecinhas todas direitinhas e inteirinhas. Esta aqui, outra, é a coleção dos militares. Atenção que existem peças destas reproduzidas recentemente pelos chineses. Tem que se ter muito cuidado ver, porque todas elas são fáceis de identificar, não só pela cor, como também pelo plástico, bem como pelos vincos dos moldes que as produziram. De modo que esta coleção também é fácil de encontrar. Não deve estar aqui completa, mas também é característica da farinha Amparo. Agora temos aqui os cowboys e os índios que saíam na embalagem. Vê-se bem que são todos tipo Hong Kong. Ou eram estes ou mais ou menos parecidos. É muito difícil saber se estes não saíram ou saíram, porque havia muita quantidade de bonecos, todos da mesma origem, com os respectivos cavalos. Os cavalos também saíam, são cavalos ocos, também muito vulgares, aparecem com frequência. Os moldes ainda são os mesmos que se faziam naquele tempo com o que se fazem hoje. Pronto, é preciso ter algum cuidado. Ainda não há nenhum catálogo sobre os brindes da farinha Amparo, que era muito útil para nós sabermos distinguir exatamente ao pormenor as peças que pertenciam ou não pertenciam. No entanto, é mais ou menos esta série. Não há assim grande diferença. É uma questão de nós reunirmos e depois tentarmos identificar pelo plástico, como disse, pelas cores,
Tudo isso é importante para depois conseguirmos selecionar e integrar as figuras nas respectivas coleções. Uma das pecinhas que também saía era este cavalinho, tipo um apito, não é? Nota-se aqui por onde saía o ar. Não sei se este estará completo, será a parte de um e a parte do outro, já o comprei assim, mas o objetivo, para perceberem, é que isto era um apito em forma de cavalinho. Mesmo os cavalinhos dos cowboys e índios são parecidos, não são deste género, claro, mas a fisionomia do cavalo é muito parecida com a deste. Parece-me que aqui estará uma metade de um e uma metade do outro. Fizeram a junção e quando comprei a pecinha, já a comprei assim. Também muito curioso. Pronto, com estas pecinhas me despeço por hoje. Vou numa próxima oportunidade se calhar abordar novamente este tema com outras curiosidades, mas agora ficamos então por aqui. Agradeço a vossa atenção. Até à próxima.